Sim, acredite, ela quase desistiu do seu filhinho recém-nascido, um bebezinho lindo. Parece mentira, não é? Parece até uma ofensa falar que uma mãe pode desistir de um filho que carregou aí por 9 meses em sua barriga. A sociedade tem a mania de julgar, de apontar o dedo, de condenar. Faz parte da humanidade, né? Mas quando nós ultrapassamos a nossa visão tridimensional e mergulhamos de forma definitiva naquilo que é a nossa espiritualidade, nós rasgamos o véu e temos muitas respostas. É aí que trazemos a verdadeira compreensão que necessitamos para não julgar. Não julgar, mas para curar. Nós estamos aqui para nos curar, né? E nessa história real que eu vou te entregar aqui, uma história verídica, essa mãe ficou extremamente feliz com sua gravidez. Ela passou todos os meses da sua gestação com alegria, naquele processo de comprar roupinha, montando o quarto do bebê. Tudo perfeito como deve ser. Mas tudo mudou de uma forma sombria no exato momento antecedendo aquele parto. Minutos antes do nenê nascer, minutos antes dele dar aquele primeiro gritinho, sabe? Tudo aconteceu. Antes de eu caminhar com essa história e te explicar de fato o que aconteceu naquela sala de parto, essa história verídica, eu quero te pedir uma coisa. Se você curte e se interessa muito assim como eu, se você tem a curiosidade de aprender sobre espiritualidade, por entender os mistérios da alma, os laços de vida passada, né, técnicas como meditação, apometria, entre outras, curte o canal, clica aí no sininho para receber as notificações, curte esse vídeo e o mais importante, compartilhe com aqueles que vêm à sua mente e ao seu coração, pois eles podem estar precisando receber este conteúdo. E deixe o seu comentário. Estou recebendo poucos comentários aqui. Os comentários ajudam para que esse vídeo possa aparecer para outras pessoas também. Tá bom? Aproveitando aqui também, clica no link abaixo. No link abaixo que eu estou deixando tem ali os meus livros, Zen no Meio do Furacão, Navegando Rumo às Infinitas Possibilidades, que fala sobre o poder da atração. Tá? E também tem o link ali do WhatsApp para você solicitar um atendimento caso esteja passando por necessidade. Tá? Lógico que o atendimento não é para qualquer um, a gente precisa entender se é realmente um caso, né, a ser atendido, mas ao assistir esse conteúdo e os outros e achar que precisa realmente de um atendimento, clique ali sem medo nenhum, tá bom? Então vamos lá ao conteúdo deste vídeo. Para você que está chegando agora aqui no canal, ou aí nas redes sociais, que ainda não me conhece, eu vou falar um pouquinho do meu personagem. Eu sou o Rodrigo, sou pai, empresário, youtuber, espiritualista, escritor, enfim, um monte de coisas. Tudo isso forma o meu personagem. Desde 2008 eu venho trabalhando, estudando honestamente e respirando tudo aquilo que é espiritualidade. Iniciei minha jornada em atendimentos guiados por mentores espirituais, participei de grupos de retorno, grupos de cura, desobsessão, até que eu cruzei com a apometria. E olha, apesar de ser algo muito complexo, cheio de técnicas, é bem complexo mesmo, para mim parecia tudo tão simples, sabe? Quando você parece que faz um download daquilo, né? Com o tempo eu passei de trabalhador a coordenador, de coordenador a professor e já formei diversos trabalhadores nessa seara. Mas o que é a apometria? Resumidamente, nós não somos apenas este corpo. Somos seres com diversas vivências. Vamos falar de vidas passadas. Nossas vidas passadas estão aglutinados no nosso corpo mental, como registros, que formam exatamente quem você é hoje, quem nós somos.
Hoje eu vivo um personagem que eu falei agora há pouco, o personagem Rodrigo. Mas em outras vidas o meu roteiro era totalmente diferente, o seu também era. E em cada momento passado, bons atos, aprendizados foram enraizados em nossas almas. Mas existem momentos dos quais nós não temos aí um ganho de consciência, falta compreensão por dor, por medo. E nós pegamos aquela sujeira, né, mal compreendida e colocamos debaixo do tapete achando que ela vai ser simplesmente ali resolvida. Que alguém vai lá e vai limpar aquela sujeira, mas não é isso que acontece. É uma sombra nossa, particular. Nós mesmos teremos que lidar com ela em algum momento. E existem aí momentos onde acontece um gatilho, onde você começa a ter crises, né? Aquilo que você não compreende que está acontecendo com você, você vai por busca de anestésicos, vai por busca de terapia, né? Mas, como em qualquer tratamento, né, a apometria precisa que você queira enxergar a sua sombra. Né? Como qualquer outro tratamento, você precisa querer se curar. E como nosso mestre Jesus disse, Yeshua, a cura está dentro de nós mesmos. Então, é um tratamento que mergulha profundamente na sua psique, né? Naquilo que você é. Você é sombra e luz ao mesmo tempo. Mas aí está a grande questão da balança cósmica. Karma positivo versus karma negativo. Os registros negativos não deixam de existir só porque você ignorou e colocou eles ali debaixo do tapete, escondidinho, trancou eles no armário. Eles se tornam as nossas próprias sombras. Acredite você ou não, esse seu personagem antigo, lá do passado, lá de outra vida, continua a existir, mas dissociado do seu eu atual. Muitas vezes nem te reconhece. São energias muitas vezes depressivas, raivosas, que exercem aquele poder invisível sobre você que você não entende. Causam depressão, ansiedade, doenças, desarmonias familiares, né? Problemas de relacionamento, no trabalho, tudo aquilo que nem a medicina tradicional consegue explicar. Nós somos seres espirituais extremamente complexos, vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. Fazer a integração dessas personalidades é curar a nossa própria sombra. E é um papel seu. A sombra é sua, você precisa curá-la. Não é um papel dos outros. Nós temos a mania de terceirizar tudo, não é? Eu quero que o outro resolva o meu problema. E muitas vezes eu fico buscando por anestésicos, porque eu não consigo olhar aqui para dentro. Bom, como eu disse, a apometria é algo muito complexo, né? Eu tentei explicar aqui rapidamente para que você possa ter uma base para entender aquilo que eu vou te entregar. Tá bom? Vamos voltar à história daquela mãe. Então, chegando muito próximo ao momento do nascimento, essa mulher começou a sentir algo inesperado, totalmente diferente. Era como se uma negatividade profunda, uma agonia sufocante e inexplicável tomasse conta de todo o seu ser subitamente. Estranho, não é? Ela sentia um desespero interno absurdo, a ponto de ter a certeza de que iria desencarnar ali mesmo no parto. O parto, fisicamente falando, foi normal. Escutou-se o chorinho do bebê. A vida aconteceu como tem que ser. Mas o problema veio logo depois. Tá? Já no quarto, quando chegou aquele momento sagrado da primeira amamentação, o encaixe não ocorreu. A mãe começou a rejeitar o filho de todas as formas possíveis e sem compreender. Ela viu o bebê chorando de fome, de frio, buscando colo e
uma repulsa energética a impedia de trazê-lo até o seu peito. A criança, sentindo toda essa carga de rejeição e enfrentando seus próprios desafios energéticos, começou a piorar a ponto de parar na UTI. O pai da criança, ele era espírita, né? E diante de toda aquela situação desesperadora e inesperada que estava ali acontecendo, vendo a esposa rejeitar o filho, o bebê na UTI, né? E por conta de nos conhecer, ele procurou um tratamento apométrico. E enquanto as coisas físicas continuavam acontecendo ali no hospital, ele se ausentou um pouquinho, né? Entrou em contato com a gente. E aqui eu faço um parênteses. O trabalho de apometria, ele não é brincadeira. Nosso grupo é formado por mim, no caso, o coordenador, médiuns canalizadores de alta sensibilidade, instruídos, tá? E nós temos um amparo maciço da espiritualidade superior. É um trabalho muito complexo que exige estudo contínuo, gente. Autoconhecimento e um compromisso seríssimo, não só com o trabalho em si, mas com a espiritualidade e consigo mesmo, né? Porque nós estamos lidando com energias e vidas de muitas pessoas, tá? Então é um trabalho seríssimo. Bom, após o pai entrar em contato conosco, sentimos de abrir um trabalho espiritual para aquela família e ao sintonizarmos, sentimos imediatamente a personalidade atual da mãe sofrendo muito, né? E a personalidade do filho também. Ambas vieram, mas as camadas mais profundas também se abriram. Suas personalidades antigas, aquelas que estavam escondidas debaixo do tapete, como eu mencionei, vieram à tona, exigindo ali um tratamento. E o que a espiritualidade nos mostrou foi pesado. Em encarnações anteriores, o espírito que hoje era aquele bebezinho indefeso da UTI, havia sido um homem muito cruel. Ele foi estuprador de uma jovem garota, de outras também. Aquela jovem garota era o espírito da mãe atual. Ela passou por horrores nas mãos daquele rapaz. E a violência foi tamanha que ela acabou falecendo de uma forma bem estúpida, bem agressiva. O corpo astral daquela moça lá do passado teve que ser resgatado pelas equipes espirituais, reconstruído durante todo o trabalho. Ela estava paralisada no tempo, em sofrimento, sem nenhuma compreensão do que havia acontecido com ela. É como se ela tivesse ficado estacionada. O espírito do rapaz, o antigo eu do bebê, manifestou-se através de um dos nossos médiuns. Ele estava cheio de raiva, cheirava mal, frio, insensível diante de tudo que tinha feito com aquela garota, repetindo que ela devia aquilo a ele. Você entende agora a origem da rejeição imediata daquela mãe na maternidade? Energia é energia, não tem o que fazer. Todos nós somos pura energia. Você já deve ter passado por isso. Alguém se aproxima de você na rua ou no trabalho, qualquer outro lugar, e na mesma hora você sente os seus ombros pesarem, que vai ficar pesado, parece que está carregando uma mochila, ou o seu estômago embrulha de um jeito que você também não sabe explicar. Neste caso, aquela mãe, mesmo amando a gestação, todo o período que ela passou, ao ter o primeiro contato físico e vibracional, entende? Foi um contato vibracional profundo com o bebê. O inconsciente dela captou a energia do homem que a violentou e atirou em uma vida passada. Isso criou aquele campo magnético de pânico, medo, a rejeição instintiva. Mas na espiritualidade a moeda tem sempre dois lados. Você pode ter certeza. Nós esclarecemos a garota abusada e com a permissão dos mentores mostramos a ela que o ciclo de ódio, aquele ciclo de ódio era muito mais antigo. Em uma vida
Antes daquele abuso, ela havia sido a assassina daquele homem. Ela tirou a vida dele de outro eu do rapaz, gerando inicialmente toda aquela discórdia, tudo aquilo que estava acontecendo. Ela foi esclarecida sobre a sua nova existência, que ela não a reconhecia, ela estava parada no tempo, sobre a oportunidade divina e do seu comprometimento heróico antes de reencarnar, ajustar toda essa trajetória não com vingança, para que aquele ciclo possa parar, mas através do amor incondicional de uma mãe para com um filho. Era um resgate para ela, né, para o espírito dela, para o espírito do rapaz. Tudo isso que nós vivemos traz aprendizado. E é como eu disse aqui um pouco atrás no vídeo, nós reencarnamos em busca de uma cura. A não ser aqueles grandes missionários, né, que já vêm com uma missão, já tem ali o seu karma negativo muito bem resolvido, que não é a verdade da grande maioria aqui encarnada. O tratamento seguiu, o rapaz, a personalidade do bebê também foi esclarecido, mostramos a ele o quanto ele também vinha sofrendo pelo karma pesado que acumulou, principalmente naquele momento encarnatório dele. Levamos a consciência dele até a encarnação onde ele perdeu a própria vida quando a garota o matou, que foi o grande gatilho da sua raiva, pelo que a espiritualidade nos mostrou. E no momento de muita emoção no trabalho, a espiritualidade trouxe o filho que ele havia perdido naquela vida antiga, que ele já nem se recordava. E o reencontro o partiu no meio, quebrou, né? E chorou compulsivamente. E foi através desse choro, dessa vulnerabilidade, que pudemos mostrar a bênção da sua vida atual como um bebezinho. Mostramos que hoje ele havia nascido como filho daquela mulher que lhe odiava, para que sob o manto, né, da infância e dependendo dela para sobreviver, que é a mãe, eles pudessem ajustar essas desarmonias e trazer a paz para as suas almas. Você vê como o universo é mágico, não é? O que pode quebrar um ciclo de tanto ódio, de tanta raiva, quanto o amor de uma mãe para com o filho e um filho para com uma mãe? Esses são os verdadeiros reencontros familiares. Tem um ditado antigo que um amigo meu dizia: família é igual curva de rio, só para a tranqueira. Existe uma certa verdade dolorosa nessa afirmação. O lixo de outras vidas para na curva do nosso rio familiar. Mas ele está ali para ser retirado, para que as águas cristalinas possam voltar a fluir, para que haja cura. Bom, naquele tratamento as frequências foram ajustadas na sessão, trabalhamos intensamente para acessar o campo de repulsa e nesta vida em diante os compromissos assumidos, a mãe devia exercer o seu papel de mãe e o filho o papel de filho. Aí você deve estar se perguntando agora, Rodrigo, o pai que pediu ajuda ficou sabendo de toda essa história, de todo esse enredo que o filho atual foi o abusador da esposa? Não, de forma alguma. Essas informações jamais são entregues à família física, tá? A nossa limitação humana ela é muito grande. Imagine o complexo, a insegurança e até o medo que essa verdade poderia gerar nos pais conforme a criança fosse crescendo. Nossa obrigação como trabalhadores sérios na senda do Cristo é ajustar a frequência pelo amor, pela compreensão. Nunca fofocar sobre o passado. Esses registros eles ficam guardados às 7 chaves ali com o grupo espiritual, tá? O nosso grupo ele mantém essa informação ela não é passada para ninguém. Eu estou trazendo essa história aqui para vocês. Acho que hoje tenho aí mais de 400, 500 atendimentos. Diversos casos atendidos assim. Então,
não estou mencionando o nome de ninguém, tá? Para que você possa compreender como nós somos expansivos e para que você que se encontre em uma situação dolorosa dessa possa buscar por esse tipo de tratamento, pois ele, a partir do momento que você queira realmente se tratar, ele pode ser muito benéfico. Eu trago esse caso para você preservando totalmente a identidade. Tá? Claro que para que você possa entender também aquilo que eu disse, que é uma coisa fundamental, nós somos muito maiores e mais complexos do que acreditamos ser. Sempre que algo recorrente acontecer na sua vida, ciclos de repetições, fobias inexplicáveis, repulsas da sua família, vícios, dores, saiba que você pode e deve buscar por um tratamento espiritual sério, como a apometria. Anote esse nome. Preste atenção, a terapia é vital, tá? A união da ciência mental com a espiritualidade, no meu ponto de vista, é o verdadeiro caminho para uma cura completa, desde que você queira, né? Bom, passaram-se dias daquele atendimento, aquela mãe chorando muito no hospital, sentiu o peito aliviar e conseguiu aceitar o seu filho. A vida seguiu e com o tempo passando, finalmente, aquela sujeira que estava debaixo do tapete, ela foi varrida, né? Devo alertar para você, cada caso, é único. Uma mãe pode rejeitar um bebê por infinitos motivos biológicos ou psicológicos, tá? Uma coisa que eu aprendi com mais de 400, 500 atendimentos aí nas costas, é que todos nós somos diferentes em nossas caminhadas evolutivas. Todos nós. Tá? Uma história que se abre, ela nunca é igual à outra. Ela sempre segue uma trama diferente. Então, não leve essa história de rejeição, né, ao pé da letra como se ela fosse sua. Tá? Você precisa, se você está passando por um caso assim, o seu campo tem que ser aberto para que você possa buscar por essa cura, tá? Para que a sua história possa ser ali resgatada, o lixo possa ser retirado debaixo do tapete. E se essa história tocou o seu coração, ou se você vive algo parecido e não entende de onde vem, eu posso te ajudar. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para adquirir os meus livros, onde eu explico detalhadamente sobre a espiritualidade, sobre ser a sua melhor versão no mundo, sobre o poder da atração. Tá? Você também vai encontrar o link direto aí para o atendimento, se estiver necessitando. Então, não saia desse vídeo sem se inscrever. Deixa aí o seu like, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que gosta de estudar espiritualidade ou com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Tá bom? Eu sou o Rodrigo, deixo aqui o meu abraço fraterno, muita paz, muita luz, vitória sempre, na luz de Deus que nunca falha, e até o próximo vídeo. Gratidão, namastê.